Cordiais saudações a todos os irmãos em Cristo. Estamos aqui com mais uma matéria para poder fortificar o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito, a nossa comunhão com Deus, porque ela é necessária dia após dia, este fortalecimento, assim como a gente se alimenta cada dia no lado físico, satisfazemos aquilo que é a nossa fome, a nossa sede, e nos mantemos saudáveis, nos mantemos fortes, nos mantemos dispostos. É assim também que deveríamos ou devemos zelar pela parte espiritual, porque a palavra de Deus, ela mostra-nos que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, não é pelo fato que eu já me sinto um cristão, talvez maduro espiritualmente, não é pelo fato de eu me sentir como se já conhecesse a palavra e já não sinta mais necessidade de meditar nela, já não sinta mais necessidade de mergulhar nela, porque já estou sácio dela. Não, no lado espiritual a gente não funciona assim. No lado espiritual também há uma necessidade de fazermos uma manutenção da nossa vida, da nossa comunhão. Há uma necessidade de renovarmos a nossa aliança dia após dia com o nosso Criador. Mostrarmos que ainda estamos juntos de verdade e queremos permanecer juntos. É como no casamento. É preciso continuamente estabelecer-se esta conexão, fluir esta relação entre as duas pessoas. Então, o crente também não é diferente. Então, é preciso constantemente. Interessante, uma coisa muito interessante que tenho visto na palavra de Deus é que cada vez que eu leio a mensagem de Deus, a mesma Bíblia que eu já li muitas vezes, a mesma Bíblia, mas quando leio de novo, tem partes que eu já li várias vezes, mas parece que estou a ler pela primeira vez. Começo a descobrir coisas que eu, da primeira vez que eu li, não descobri, não entendi assim. Cada vez que eu leio uma outra passagem, vejo coisas que antes eu não via. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder. Parece que se renova a cada dia na vida da pessoa que medita nela. Cada vez que a gente meditar na palavra de Deus, então é mais uma oportunidade para eu aprender algo novo. Para eu ser revelado algo novo que antes eu não tinha sido revelado. Talvez é porque a situação da minha vida ou minha situação espiritual não estava a precisar daquela mensagem, daquela revelação no dia, mas agora estou num terreno muito fértil que dá para Deus me mostrar, me fazer entender aquilo que eu não estava a entender. E é desta forma que Deus vai nos sustentando dia após dia. Enquanto a gente ora, enquanto a gente medita nesta mensagem, nesta palavra, não com consciência de que eu já conheço a Bíblia, já sei a Bíblia, já sei o que está escrito aqui, por exemplo, no Mateus 7,7, como as pessoas gostam muito deste versículo. O Mateus 7,7 está quase na cabeça das pessoas. De repente, você tem que voltar a ler esse Mateus 7 mesmo. Porque pode ter uma mensagem que Deus ainda pode te revelar, pode tocar o seu espírito a partir dali. É o caso do Salmos 23. Qualquer um recita o Salmos 23. Não é porque ele já está tão decorado agora e tal. É porque você tem que ignorar durante a leitura, ignorar essa capacidade de meditar, tentar descobrir, tentar ainda compreender, talvez algo que você não tinha explorado. Então é preciso sempre e sempre meditar nesta mensagem. Por isso nós estamos aqui hoje com mais um tema.
Um tema que serve ainda de conexão, de manutenção da nossa vida espiritual. E neste caso eu trago aqui um exemplo de Paulo. O meu título de hoje é Cristão como Paulo. O que Paulo tem de tão interessante que merece uma certa atenção no seu perfil? A gente ver como que é o perfil de Paulo, como foi a vida de Paulo, o que aconteceu, qual foi o percurso de Paulo, o que ele enfrentou na sua fé. E por que eu tenho que olhar como exemplo ao olhar a vida de Paulo, ao olhar o perfil de Paulo? Porque existem muitas situações em que nós sabemos que muitas congregações religiosas hoje vão fazendo suas propagandas de convite para as pessoas virem na sua igreja. Elas vão fazendo propagandas com promessas. Promessas talvez de profecias, promessas de que talvez sua vida possa melhorar, seu casamento pode melhorar quando você aderir a esta congregação. Seus problemas estarão todos resolvidos, seus negócios vão começar a andar. Tem muita coisa ali que essas denominações religiosas que têm este perfil de prosperidade terrena, estão mais focados com a terra do que com os céus. Tem muita congregação que faz esse tipo de propaganda para chamar mais as pessoas, para encher mais a sua congregação. Então vai prometendo tudo, mas tudo mesmo que é terreno de verdade. Tudo que é terreno. Quer casa, quer casamento, quer se dar bem no trabalho, quer não sei o que, tá blá, cheio de coisas. Porque eles sabem que tem muita gente que está a passar por essas situações. Tem muita gente desempregada, tem muita gente que está a mendigar, tem muita gente que está em situações deploráveis, tem muita gente que está... Sempre existe isso, está em conflito nos lares, sempre tem alguém que está em conflito no seu lar, de repente alguém está a se comportar mal, então sempre tem essas situações e as pessoas usam isto para tentar chamar mais atenção, chamar mais as pessoas para aderirem aí à sua igreja. Mas elas se esquecem que o nosso objetivo, nós como pregadores, nosso objetivo não é encher a igreja terrena, não é encher a igreja terrena, não é encher o salão. Nosso objetivo é trazer almas para Cristo, é trazer as pessoas para Cristo. Mostrar a elas o caminho para que elas possam conhecer a Cristo. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ninguém chega ao Pai se não passar por mim. Então é preciso que as pessoas, nós mostremos a Cristo, para que elas, através de Cristo, conheçam o Pai. Para que, através de Cristo, elas consigam encontrar o Pai. Esse Deus que tanto é falado lá. Para que, através de Cristo, do ensinamento de Cristo, as pessoas consigam encontrar as portas de salvação. As portas da salvação. Então, se você talvez vai me assistir enquanto estava numa situação como esta, em que você foi mesmo para buscar prosperidade na sua vida física, na sua vida terrena. Você foi pelo pão que perece. Como aquelas pessoas que seguiam a Cristo, porque Cristo havia multiplicado pão e peixe, comeram e saciaram e gostaram. Outros seguiam só a Cristo porque ouviram que Cristo costuma curar. Outros seguiam a Cristo porque ouviram que Ele costuma multiplicar comida. E eles queriam comer também. Pensavam que Cristo vai multiplicar mais. Cristo diz, estas pessoas me dizem Senhor, Senhor, só pela boca, mas o coração delas não está nem aí comigo. Então, é preciso a gente tomar essa postura. Uma postura verdadeiramente cristã, com um único objetivo. O único objetivo que é entrar no reino dos céus. E quando eu vou à igreja, quando eu medito na palavra de Deus dia após dia, quando eu oro,
quando eu jejuo, quando eu me fortaleço espiritualmente, eu estou a tentar me formatar, estou a tentar me transformar, adquirindo um caráter novo, um caráter em que Deus vai aprovar, um caráter em que é aquele caráter que se precisa aos cidadãos do reino dos céus, aos cidadãos da Santa Jerusalém, a cidade de Deus. Eu vou me treinando aqui, vou me proibindo vontades, vou me proibindo cheio de sentimentos que vão aparecer, cheio de desejos. Vou me limitando com aquilo que Cristo ensinou. Eu estou a me preparar, Deus está a me preparar de tal maneira que eu esteja pronto para entrar no reino dele e ter um comportamento exemplar. Ter um comportamento exemplar. Por isso que no reino dele não há ladrões. E eu tenho que exercitar aqui e não ser ladrão. No reino dele não há prostitutas. Eu tenho que me exercitar aqui a não ser prostituto, por exemplo, uma prostituta. No reino dele não há impureza. Eu tenho que me exercitar aqui na terra a não ser impuro. Então, é um preparo esse que a gente passa dia após dia. Um preparo. Quando a gente está pronto, então Deus nos leva. Deus nos leva. Ele já sabe que este camarada aqui está pronto para viver aqui. Ele aceitou inteiramente os meus ensinamentos. Ele aceitou inteiramente a minha palavra. Por isso, Cristo nos ensina a buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Mas também nos ensina a amá-lo e a buscá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, com todas as nossas forças. Não haver mais nenhuma dúvida se eu sou ou não, se faço parte ou não faço parte. Em nenhum momento você duvidar mais que Deus existe ou não existe. Em nenhum momento você duvidar que Cristo será que é mesmo Salvador ou só foi uma história que tentaram só nos contar. Você chegar a um nível pleno de fé, maturidade na fé, maturidade espiritual, que nada neste mundo te coloca de novo em dúvida. Você a hesitar se é cristão ou não. Você a hesitar se Deus existe ou não existe. Você a hesitar se a Bíblia, realmente o que está escrito lá, é a palavra de Deus ou não. Então, é preciso a gente ter este perfil. Um perfil aprovado de um cidadão celestial. Um cidadão celestial. Em que as pessoas, ao olhar para mim fisicamente, aqui na terra mesmo, ao olhar para mim, ao conversar comigo, ao ter contato comigo, mesmo só olhando assim, ela sozinha já sabe dizer que este camarada aqui, ele tem um perfil que não está a bater com esta terra. Tem um perfil de outro reino. Tem um perfil de outro mundo. Não está a bater, não está a encaixar com esta terra. Então o camarada já está minimamente preparado para entrar. O camarada já está quase pronto para entrar. Não vê a hora de entrar. Se fosse possível, ele morrer agora para ir diretamente lá. Para ele não seria nenhum problema. Deixar esta terra, deixar a família, deixar o emprego, deixar a mulher, deixar o marido, ir lá com Cristo. O camarada já está tão pronto, tão preparado, tão feliz em ir conhecer a Cristo. Em ir conhecer a Cristo. Ele já despreza tudo o que está nesta terra. Ele já sabe que tudo isto não tem interesse do que aquilo que lhe aguarda. Uma coisa muito interessante só que me apareceu agora é quando o Satanás
tenta a Cristo no deserto, ele vai fazendo ofertas a Cristo. Ele diz assim: se prostrado me adorares, eu vou lhe dar tudo isso que você está vendo aqui. Todo esse reino da terra, tudo isso que você está vendo, tudo isso vai ser seu. Olha só o cidadão celestial. Cristo, Satanás, ele não sabia que Cristo, a visão de Cristo estava muito além do que os olhos poderiam ver, do que aquilo que é o reino terreno aqui. A visão de Cristo estava muito acima disto. Cristo estava a ver a glória que lhe estava reservada pelo Pai, que é muito maior do que esta. Cristo não hesitou, repreendeu a Satanás, negando a proposta dele, porque ele mostrou que aquilo ali, para ele não tinha nenhum valor, não tinha nenhum significado. O que tinha mais valor é aquilo que lhe aguardava, não isso que Satanás estava a apresentar como proposta, como oferta. É assim também o cristão, aquele que já está minimamente pronto para ir viver lá com Cristo. Esta terra já é desprezível para ele. Essa terra já não impacta tanto. A luxúria deste mundo já não lhe cria aquele impacto. Já não tem aqueles apetites pela luxúria deste mundo. Ele sabe dizer que tudo isso não tem interesse, é passageiro. Vou deixar tudo isso. Só vai comprometer mais a minha alma, a minha salvação. Só vai me sujar mais. Vai me desgastar mais. Vai me desgastar mais. Então, o que Paulo tem? O que Paulo tem? Ele tem essa característica muito interessante de um cidadão que estava pronto a ir viver nos céus. Que estava a se preparar dia após dia. Que estava também a preparar os outros dia após dia. A lhes formatar de tal maneira que a lhes lapidar, a lhes preparar para Cristo, para lhes apresentar a Cristo. Ele mostra isso em algumas das passagens, que ele está a preparar a igreja para lhes apresentar como uma noiva diante de Cristo. Ele também já estava pronto para ir e viver com Cristo. E viver com Cristo. Essa terra, para ele, não tinha mais nada de valor do que somente ensinar Cristo e preparar as pessoas para que vivessem com Cristo. Não tinha mais outra coisa de valor nesta terra para Paulo. Vamos lá ver uns trechos muito interessantes sobre o que Paulo andou a dizer. Só para perceber o que realmente Paulo tinha. Como era Paulo dentro de si? Qual era a consciência dele sobre este mundo e sobre Cristo, sobre o reino celestial? Vamos lá ver aqui. Vamos lá ver algumas situações muito interessantes aqui. Que aí está o tema cristão como Paulo. Vamos lá ver aqui. Ele diz assim, neste livro, nesta epístola, nesta carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 21, diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Veja só isso, em outras Bíblias está escrito morrer é lucro. Veja só isto daqui. Para ele, o viver é Cristo. Ou seja, enquanto estivesse aqui na terra, a maior preocupação dele era sobre Cristo. Eu estou a viver de acordo com os ensinos de Cristo. Eu estou a viver de acordo com a vontade de Cristo. A minha vida, o meu comportamento, as minhas atitudes, a minha visão, está coadunar, está aliada com a visão de Cristo, com o modo de vida que Cristo quer. Ele diz, o viver para mim é Cristo. Enquanto eu estiver ainda aqui na terra,
a minha forma de viver, a minha ocupação vai ser sempre sobre Cristo. Tanto é que ele foi tanto usado, não interessa onde ele estava, não interessava o lugar onde ele se encontrasse, seja na cadeia, seja fora da cadeia, seja diante do tribunal ou no caminho passeando fora do tribunal livre. Ele sempre falou de Cristo, testemunhou de Cristo e estava disposto a morrer por isso. Estava disposto a morrer por isso. Estava disposto a passar fome por isso. Estava disposto a andar nu por isto. Estava disposto a ser açoitado, a ser chamoqueado. Oh, açoites. Estava disposto por isto. Estava disposto a ser queimado por isto. Por Cristo, enquanto ele estava vivo aqui. Tanto é que Cristo permitiu que ele passasse por muitas tribulações na vida, enquanto ainda estava aqui na terra. Passou, eu não tenho visto outro indivíduo fora de Cristo. Depois de Cristo eu vejo Paulo. Depois de Cristo eu vejo Paulo. Eu não tenho visto nenhum outro indivíduo que foi discípulo de Cristo, que sofreu tanto, mas tanto mesmo, como Paulo. Não tenho visto outro. Então vamos lá ver ainda o que ele diz. Ele diz, viver para mim é Cristo, e morrer é ganho, morrer é lucro. Porque ele estava consciente que o melhor está lá com Cristo. O melhor é eu viver lá com Cristo. O melhor é eu estar junto lá com Cristo. É lucro, é ganho. É muito mais ainda melhor. A vida é mais melhor ainda com Cristo. Mas enquanto isso não acontecer, já que não posso tirar a minha própria vida para ir viver com Cristo lá, então ele diz, enquanto eu estiver aqui, então vou viver. A minha vida vai se resumir em Cristo. Fazendo o que agrada a Ele. Fazendo o que Ele quer. Servindo-lhe com a minha vida. Em todo tempo, servir a Cristo. Com a minha vida, com a minha consciência, com os meus bens, com tudo que eu sou ou tenho. Eu vou viver em Cristo. Eu vou servir a Cristo. Eu vou amar a Cristo. Eu vou seguir os seus ensinamentos. Eu vou aprender sobre os seus ensinamentos. E eu vou também ensinar aos outros sobre os ensinamentos de Cristo. Uma coisa muito interessante isto. Enquanto eu não morrer, então minha vida, resumidamente, é Cristo. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Estou no trabalho, falo com eles de Cristo. Estou no caminho, tenho ocasião para isso, falo com eles de Cristo. Estou na escola, tenho ocasião para isso, falo com eles de Cristo. Estou em casa, no meu lar, na minha família, falo com eles de Cristo. Partilho com eles sobre a visão celestial, sobre o que nos está reservado, o que nos aguarda. Mostrar para eles que a morte não é nada, inclusive até é ganho. É ganho, porque depois de a gente morrer daqui, estamos juntamente com Cristo. Somos co-herdeiros de Cristo. Então, meu amigo e minha amiga, vamos continuar a ver algo muito interessante sobre o perfil da vida de Paulo. Outra passagem nas cartas de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Olha só que interessante isto. Paulo, já um pouco mais velho, ele já tinha esta sensação de que daqui a pouco ele iria morrer. O Espírito de Deus já lhe revelava isso, que faltava de pouco tempo. Ele teve esta sensação, este sentimento, esta consciência. Ele disse, antes desses versículos, eu acredito, que ele disse que eu já estou quase a ser oferecido por aspersão. Então, eu guardei a carreira, combati um bom combate, guardei, vamos lá ver aqui, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Terminou a carreira e guardou a fé. Que carreira é esta? Esta carreira de viver em Cristo. Ele já tinha feito um pouco de tudo. Já tinha preparado o ambiente para ir viver com Cristo. Já tinha quase concluído com as suas obras. Então ele diz, combati o bom combate. Por que o bom combate? Vamos lá ver daqui a pouco. Por que ele diz, combati um bom combate? Que combate é este que Paulo teve que combater? E guardar a fé. Que combate é este? Combate é luta, são lutas mesmo. Paulo passou por muitas tribulações e de todas elas ele guardou a fé. Ele não se desviou. Ele não duvidou se Deus existia ou não. Ele não duvidou se Cristo era real ou não. Mesmo na cadeia. Mesmo na cadeia. Mesmo afogando lá no naufrágio. Ele não duvidou se Cristo era ou não era. Se o Deus que ele estava a servir era verdadeiro ou não. Não duvidou. Guardou a fé. Continuou crendo que este é o caminho que eu tenho que passar. Não existe outro caminho. É este mesmo caminho. Ah, mas eu naufraguei. O caminho é este mesmo. Ah, mas me levaram ao tribunal, me açoitaram. O caminho é este mesmo. É Deus que está te preparando para você ser um cidadão celestial. Eu imagino os pregadores de hoje aí a prometer às pessoas açoites. Deveriam estar a prometer açoites. Deveriam estar a prometer naufrágios. Deveriam estar a prometer tribulações, ao invés de prometer bênçãos sem medida, que estão lá no Malaquias, que dando os seus dízimos, você vai receber bênçãos sem medidas, que os teus lagares vão transbordar de mosto e de vinho. Ao invés de chamar as pessoas para virem se deleitar no vinho, deveria conscientizar as pessoas que a vida cristã, ela não é para você se deleitar, alegra-te a minha alma, você produziu muito este ano, regala-te, descansa, inclusive vou fazer novos celeiros. E se dividir a sua alma hoje, enquanto você estava só preocupado a buscar pelo seu casamento, enquanto você estava preocupado a buscar um emprego lá na igreja, com Cristo, enquanto você estava preocupado a buscar essa coisa de prosperidade, se dar bem nos negócios, ter empresa, abrir empresas, se dividirem a sua alma hoje, o que vai acontecer? O que vai acontecer quando você não estava preparado para ir morar com Cristo? Você só queria que Cristo te desse algo para viver aqui na terra, para viver bem aqui na terra. O que vai ser se dividir a sua alma hoje mesmo? Por isso Cristo disse para aquele camarada, disse, louco, hoje mesmo vão pedir sua alma. O que vai ser de ti? Tudo isso que você está preocupado com ele, diz que produziu muito, vai deixar para alguém. Então, meu amigo e minha amiga, para de se preocupar tanto, ao ponto de não ter espaço
de se organizar espiritualmente, se organizar internamente, para poder viver com Cristo. Você a se organizar para ser um cidadão exemplar no reino dos céus. Exemplar aos olhos de Deus. Para mesmo. Eu já fiz um vídeo aí sobre a oração de Agur. Oração de Agur, ele não pediu a Deus riqueza. Ele também não pediu a pobreza. Ele só disse, dá-me a porção de cada dia. Isso me basta. Dá-me a porção de cada dia. Supra as minhas necessidades diárias. Isso me basta. Eu não quero ser rico para que de repente eu venha esquecer que o Senhor é Deus. Mas também não quero estar tão necessitado ao ponto de eu precisar roubar o meu irmão. Então aquela oração foi muito interessante quando eu li sobre a oração de Agur. E as pessoas nunca te ensinam isso na igreja. Só estão a te ensinar aí riqueza, prosperidade, abundância, vida com abundância. Comerei do bom e do melhor desta terra. Sempre estão a te mostrar um lado só da coisa, um lado só da vida cristã. A vida cristã não é só isso. Vida cristã não é só bênção. Não é só isso, não, amigo. As pessoas têm que parar de te enganar aqui na cabeça. Vida cristã não é mar de rosas, não. Não. Vida cristã não é isso. Vida cristã não é só isso. Vamos ver o que aconteceu com Paulo aqui para ele chegar ao ponto de dizer que combati um bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Vamos lá ver. Só para você perceber que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Atenção. Paulo estava muito cheio do Espírito Santo. Muitíssimo cheio, a transbordar do Espírito Santo. Falava com Deus, Paulo, diretamente. Ele não tinha dúvida de que é o Espírito Santo que estava a falar com ele. Mas que vida Paulo teve? Muitas tribulações, Tribulação em cima de tribulação. Perseguição em cima de perseguição. Necessidade em cima de necessidade. Agora, meu amigo e minha amiga, você desejaria ser esse cristão como Paulo? Ou quer ser esse cristão que está a tentar criar esse perfil? Um perfil que não é verdadeiro. Cristão de verdade não tem mar de rosa de vida, não. Não. As pessoas não podem continuar a te enganar, não. Cristão é um dos indivíduos que passa muitas lutas. Muitas lutas. Inclusive, Cristo disse, no mundo tereis muitas aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci. E vocês também vão vencer. Vence-se com a fé, como Paulo venceu. Guardando a fé, não se escandalizando, não voltando atrás, não recuando, não duvidando. Você não vai vencer a duvidar porque está passando por uma fase aí, por uma situação. Começa a duvidar se Cristo é de verdade ou não. Se a palavra é de verdadeira ou não. Mas será que esse Deus não está a ver o meu sofrimento? Será que esse Deus não está a ver que eu preciso de um filho? Será que esse Deus não está a ver que eu preciso de um emprego? Esse Deus será que é a favor da minha desgraça aqui? Esse Deus, se existisse mesmo, será que me deixaria ficar doente do jeito como eu estou doente? Amigo! Está quase, mas quase o diabo a peneirar sua vida, sua alma, como Cristo falou para Pedro. O diabo está a peneirar a sua alma. Daqui a pouco, amigo, não queira chegar na extremidade disso. É melhor você voltar a se concentrar na fé. Voltar a se concentrar naquilo que é realmente a comunhão com Cristo. O salmista Davi, ele disse, fui moço e agora sou velho. Nunca vê alguém que tenha confiado em ti que tenha sido desamparado. Ele também disse em outra passagem, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições do justo. E lá nos Hebreus disse que o meu justo viverá da fé. Mas se ele recuar, ai desse, se recuar,
a minha alma não terá prazer nele. Então, amigo, é pela fé. Como se vê a fé? O exercício da fé é passando as tribulações, passando as necessidades. Você não vai dizer que tenho fé enquanto está na bonança só. Oh, não. Tem que morrer alguém, a pessoa que você mais ama, para se ver se você realmente está na fé ou não. Tem que perder às vezes o emprego, para se ver se você está na fé ou não, guarda a fé ou não. Alguém tem que diferir, alguém tem que te injustiçar, para ver se você não vai se escandalizar. De repente é um irmão da igreja mesmo, ou um pastor. Alguém aí que você achava que não viria isso dele. Tem que te escandalizar para ver se você vai guardar a fé. Você tem que passar por aflições, por perseguições, para se ver se vai se guardar essa fé. Vai terminar essa carreira como Paulo terminou. Você, no final das contas, você olhar para trás e dizer, epa, eu combati um bom combate, mas sobretudo guardei a fé. Terminei a carreira sim, já consegui aqui, já estou pronto para ir com Cristo, mas terminei a carreira e guardei a fé. Muitas foram as aflições, muitas foram as tribulações. Então, vamos ver por que Paulo tem algo muito interessante que as pessoas deveriam ensinar isso como parte do perfil de um crente. Não é só bonança aqui. Cristão não vive mar de rosa, não pode ser enganado. Não pode ser enganado. Tem bênçãos sim que Deus te dá, mas também Deus permite que você passe por tribulações. Vamos continuar aqui. Ele pergunta nos Romanos 8, aos Romanos neste caso, 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quem vai nos separar de Cristo? Porque todas essas coisas não conseguiram separar Paulo de Cristo. Todas essas coisas não conseguiram separar Paulo de Cristo. Por isso ele está a perguntar, quem pode nos fazer isso? Porque estou certo de que, isso já no verso 38, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, veja só, Paulo exagera até, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente agora, nem o porvir, nem o que está por vir. Nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Se você verdadeiramente viver com este perfil de Paulo, nada disto, nada nesta terra te separa de Cristo. Ele continua no verso 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, atenção, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito forte isto, muitíssimo forte. Mas o meu irmão, de repente, pequena coisinha, às vezes está a duvidar se Deus existe ou não existe. Pequena coisa já está a duvidar se Deus é ou não é. Pequena coisa já está a duvidar se a palavra verdadeiramente é divina ou é humana. Se ser cristão de verdade é isso, talvez você está no caminho errado. Você começa já a duvidar. Pequena tribulaçãozinha aí, você já está a duvidar. Então, meu amigo e minha amiga, aprenda com Paulo. Vamos aprender com Paulo. Eu continuo aqui. Ele mostra aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versos a partir do 24. Ele mostra aqui tantas situações que ele já passou. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, no próprio inferno.
Paulo classifica a situação como o próprio inferno, no abismo. Passou lá uma noite e um dia. E depois, ela continua aqui. Em viagens, muitas vezes, ele poderia, estava aí a dizer, se eu pudesse me glorificar, me gloriar, eu tenho muita coisa para poder me gloriar, porque em viagens já sofreu muito, em perigos de rios, em perigos de salteadores, gatunos, em perigos da minha nação, os próprios irmãos da nação, da mesma nação, em perigos dos gentios, aqueles que inclusive ele saía para ir pregar a palavra, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em qualquer lugar, Paulo estava sempre a ser perseguido com alguma coisa. Sempre estava com a vida dele por um triz. Em perigos no mar, olha só, terra, água, tudo. Em perigos entre os falsos irmãos, muito interessante isso. Entre os falsos irmãos. E ainda em trabalhos de fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio, em nudez. É uma lista muito interessante esta quando você analisa como um cristão. Como que um indivíduo passa por tudo isto e mantém um perfil muito interessante de fé, de crença, sem se abalar. Sem se abalar, até no meio dos falsos irmãos, porque existe de verdade esses falsos irmãos, existem de fato os falsos irmãos, aqueles que mostram-se, parece que estão na fé, no espírito, mas no fundo o camarada só quer te desviar, está a ser usado pelo próprio Satanás a lhe dar conselhos que não vão te salvar em nada. Falsos irmãos que aparece com uma opinião, parece muito boa. Mas no fundo é o próprio Satanás disfarçado ali. Como aconteceu com Pedro perto de Jesus. Ao ponto de Jesus dizer, arreda-te de mim, Satanás. Jesus percebeu que Pedro estava a ser usado pelo próprio mal. Então o cristão com este perfil, ele percebe. Inclusive, consegue discernir se isso vem de Deus, isso ou não. Se essa proposta é divina ou é diabólica. Se isso que este camarada está me a orientar é de Deus ou não. Este conselho é divino ou não. Ele quer me bem ou não. Então, muito cuidado, mas muitíssimo cuidado. Então, meu amigo e minha amiga, esta é a mensagem que eu tinha para trazer hoje. Espero que Deus tenha abençoado a nós dois, a nós todos. Porque quem prega também aprende ao pregar. Porque quem prega, no fundo, ele não sabe exatamente o que vai sair da boca dele. Pode, inclusive, preparar-se um pouquinho e tal, mas se for Deus mesmo a guiar, então a pregação acaba servindo inclusive para o pregador. Por isso que eu louvo a Deus por este momento de partilhar a palavra junto consigo aí. Espero também que você partilhe com os seus irmãos, porque viver para mim é Cristo e o morrer tem que ser ganho, tem que ser lucro. Eu não tenho que ter medo da morte. Se alguém quiser me matar, eu não tenho que ter medo de alguém me matar. Ficar preocupado e tal. Não. Eu tenho que estar preparado dia e noite para viver com Cristo, viver com Ele, morrer por Ele e fazer tudo em nome de Cristo. Então, Deus te abençoe e até lá no próximo vídeo que a gente vai fazer aqui, fortalecendo a nossa vida espiritual. As minhas redes sociais estão aí a passar no rodapé aqui. Então, Sarudzai dos Santos _oficial. Vai me encontrar no Telegram, no Instagram,
No WhatsApp esse canal já está disponível também. No Facebook, vai me encontrar em tudo quanto é plataforma social. Aqui no YouTube, meu canal é chamado Vida Cristã, mas você pode usar este identificador aí, Sarudzai ainda dos Santos, com este arroba, vai me encontrar. Então pode se inscrever, se você gostar deste conteúdo, deste fortalecimento, pode se inscrever. E qualquer vídeo que eu lançar aqui, você já vai receber a notificação para poder assistir e se fortalecermos juntos espiritualmente. Até lá, muito obrigado, um abraço forte aí a todos irmãos em Cristo e a você também que deseja ser irmão em Cristo.